Ele fez o corajoso. Revelou sua verdade interior, causando uma onda de reflexões que transformou sua vida e a de quem o cercava. A revelação trouxe clareza, expondo medos antigos e abrindo portas para a aceitação. O resultado? Liberdade genuína, sem punições, apenas crescimento. E você, já abraçou uma verdade que liberta? Nota: esta é uma história fictícia inspiradora sobre amor, aceitação e autodescoberta. Não promove discriminação ou conteúdo prejudicial, focando em mensagens positivas de empatia e resiliência. Meu nome é João, tenho 35 anos e vivo no bairro de Alfama, em Lisboa. Aqui, sou conhecido como o João das Redes, o tipo que sobe escadarias íngremes com uma mochila pesada, conserta sinais fracos em casas antigas e resolve problemas que param o dia de famílias inteiras. Instalo cabos, configuro roteadores e garanto que o mundo digital flua sem interrupções. Cresci com Dona Maria, minha mãe, uma mulher que me criou sozinha após meu pai desaparecer quando eu tinha 10 anos. Ela trabalhava em 2 casas para nos sustentar e sempre repetia lições duras. Homem de verdade trabalha, respeita as tradições e não perde tempo com bobagens. Bobagens, para ela, eram qualquer coisa que fugisse do esperado. Casar cedo, ter filhos, seguir o ritmo das festas de Santo Antônio, onde todo o bairro se reúne para dançar e celebrar o que é normal. Eu obedeci. Desde adolescente, desmontava aparelhos velhos, mexia em fios expostos e aprendia a ser prático. Aos 20, entrei na empresa de telecomunicações e o bairro me rotulou como o solteirão útil, sempre disponível para um chamado urgente. Mas por dentro, eu calava vozes que não cabiam nas conversas dos cafés ou nas mesas de fado nas noites quentes. Sentimentos por homens surgiam em flashes. Um olhar trocado na rua, uma proximidade em uma oficina lotada. Mas eu os sufocava. Namoros, poucos e escondidos, sem nomes ou promessas, terminando antes de virarem fofoca nas vielas estreitas de Alfama. O medo era constante. Um passo errado, e o bairro inteiro saberia. Vizinhos comentariam nas padarias, amigos virariam as costas, e Dona Maria, ela não merecia mais decepções. Tudo isso mudou numa terça-feira chuvosa de outono. O céu cinzento derramava água fina pelas ladeiras, e eu já tinha atendido 2 clientes irritados com conexões lentas. Meu telefone vibrou com um novo chamado. Instalação completa na Rua das Laranjeiras, número 42. Nome do cliente: Eduardo. Não reconheci o endereço de imediato. Era uma rua mais afastada, perto do Miradouro, com casas reformadas e um ar de recomeço. Aceitei o serviço sem pensar 2 vezes, montei na moto e parti, com a chuva batendo no capacete como um aviso ignorado. Cheguei encharcado, toquei a campainha e esperei. A porta se abriu devagar, e ali estava ele, Eduardo, com um ar cansado, mas direto. Você é o técnico? Entra, o sinal aqui é péssimo. Sem rodeios, ele me guiou para a sala principal, onde caixas de mudança ainda empilhadas indicavam uma chegada recente. Comecei o trabalho. Medi paredes, perfurei pontos para cabos, configurei o módem. Enquanto eu testava a conexão, ele ficou por perto, fazendo perguntas casuais. Faz isso há quanto tempo? Quase 15 anos. Respondi, focado no laptop. Deve ser cansativo, rodar o bairro todo dia. Assenti, mas algo na voz dele me fez pausar. Era um tom calmo, quase investigativo, como se ele quisesse mais do que uma instalação rápida. Terminei em 1 hora. Mostrei o sinal forte no celular dele. Tudo pronto, se der problema liga. Ele agradeceu, apertou minha mão com firmeza, e nesse toque breve, uma faísca interna me acertou. Saí dali com o coração acelerado, repetindo mentalmente que era só imaginação. Mas no dia seguinte, veio a mensagem. Oi, João. O sinal tá oscilando. Pode voltar? Sabia que era pretexto. O sistema estava perfeito. Mas respondi que sim, e marquei para o fim da tarde. A tensão já crescia. Por que ele insistia? E por que eu aceitava? Voltei à Rua das Laranjeiras com uma mistura de curiosidade e alerta. Ele abriu a porta, e dessa vez não fomos direto ao módem. Senta um pouco, toma uma água. Aceitei, e a conversa fluiu.
Eduardo contou sobre sua mudança recente. Separação de um casamento longo, busca por um novo começo em Lisboa. Casei por pressão, sabe? Família, sociedade. Mas não era eu. Suas palavras ecoaram nos meus silêncios. Compartilhei um pouco. A vida solitária no bairro, o peso de expectativas não ditas. Ele ouvia atento, e em um momento, nossos olhares se fixaram por tempo demais. Você parece carregar muito sozinho, disse ele. Defendi-me. É o jeito de Alfama. Todo mundo observa. Mas saí dali agitado, sabendo que aquilo não era só uma visita técnica. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. Preciso ajustar o sinal no quarto. O Wi-Fi caiu de novo. Cada ida era uma desculpa para conversas mais profundas. Uma noite, ele propôs um jantar rápido. Pastéis de nata comprados na esquina, nada elaborado. Sentamos à mesa, e ele perguntou direto. Por que você evita falar de relacionamentos? Gaguejei uma resposta vaga sobre trabalho excessivo, mas ele insistiu. Eu vejo além disso. Eu passei pelo mesmo. Admitiu que seu casamento fora uma fachada, uma tentativa de encaixar no esperado. Mas agora, quero ser honesto. O ar pesou, e eu me levantei abruptamente. Preciso ir. Saí correndo para a chuva com o peito apertado. Aquilo não era mais um cliente. Era um espelho dos meus medos, forçando-me a confrontar o que eu negava. A tensão escalou rápido. Dona Maria notou minha distração no almoço de domingo. Você tá sumido, filho? Algum problema? Menti sobre trabalho acumulado, mas ela franziu a testa, como se soubesse mais. No bairro, rumores sutis começaram. Um vizinho viu minha moto parada na rua dele mais de uma vez. Cuidado, João, as pessoas falam. Ignorei, mas internamente o conflito fervia. Continuar indo significava arriscar exposição. Parar significava perder algo que mal começara. Eduardo mandou outra mensagem. Vem amanhã? Quero conversar de verdade. Aceitei, sabendo que o confronto era inevitável. Naquela visita, ele foi direto. João, isso entre nós não é só sobre internet. Meu pulso acelerou. O que você quer dizer? Ele se aproximou. Eu sinto algo, e acho que você também. Neguei, mas minha voz falhou. Argumentamos. Eu sobre o risco no bairro conservador, ele sobre a necessidade de autenticidade. Não podemos ignorar isso para sempre. Saí irritado, mas o gancho estava cravado. Dormi mal aquela noite, sonhando com olhares julgadores nas festas de santo. O conflito interno explodia. Anos de repressão contra uma atração que crescia incontrolável. Dias depois, uma ligação urgente de outro cliente me levou perto da rua dele. Passei de propósito. Vi a luz acesa na janela. Parei a moto, debati internamente, mas entrei. Ele abriu surpreso. Não esperava você hoje. Nem eu, admiti. Sentamos, e a conversa virou confissão. Ele falou de anos escondendo sua orientação, do divórcio como libertação parcial. Eu pela primeira vez admiti. Tenho medo de perder tudo. Mãe, amigos, o bairro. Ele assentiu. Mas e se ganhar a si mesmo? O silêncio que seguiu foi carregado. Encostamos testas, um gesto simples que selou o início de algo maior. Saí dali com o coração em disparada, sabendo que o conflito só começara. Esconder ou assumir? A pressão aumentou quando Dona Maria me confrontou diretamente. Ouvi boatos, João. Quem é essa pessoa que você visita tanto? Desviei, mas o cerco apertava. Eduardo sugeriu pausar. Não quero te forçar. Mas isso só piorou. A ideia de parar doía mais que o risco. O bairro, com suas tradições rígidas, parecia uma armadilha viva. Uma noite, após um chamado falso, discutimos acaloradamente. Isso pode nos destruir. Ele rebateu. Ou nos salvar. Saí batendo a porta, mas voltei horas depois, atraído pela verdade que ele representava. O conflito atingia o pico. Eu precisava decidir antes que o segredo explodisse. Naquela mesma semana, um evento familiar se aproximava, o aniversário de um primo de Eduardo. Ele me convidou. Vem como amigo por enquanto. Hesitei, mas aceitei, sabendo que era um teste. No caminho, o nervosismo crescia. E se alguém notasse? Chegando lá, apresentações casuais,
mas olhares curiosos me seguiam. Eduardo me puxou para um canto. Fica calmo, estamos nisso juntos. Mas uma prima dele perguntou diretamente: vocês são só amigos? O silêncio que caiu foi o estopim. Meu estômago revirou. O conflito saía do interno para o real. Respondi vago, mas saí dali abalado, questionando se valia a pena prosseguir. O clímax da tensão veio dias depois. Eduardo mandou uma mensagem urgente. Preciso te ver agora. Fui, e ele revelou. Minha família desconfia. Meu irmão perguntou sobre você. O pânico subiu. E o que você disse? Que é importante para mim. Aquilo me deixou furioso e aliviado. Discutimos planos, esconder mais ou enfrentar. Não dá para voltar atrás, disse ele. Concordei, mas o medo persistia. Saí para a rua chuvosa, com a mente em turbilhão. O conflito inicial evoluíra para uma guerra interna. Tradição versus verdade, solidão versus conexão. Sabia que a próxima escolha definiria tudo, e a pressão só aumentava, forçando-me a um limite que eu nunca imaginara alcançar. Ele arriscou tudo, confessou um segredo guardado por anos, desencadeando uma conexão que ameaçava desmoronar sua vida controlada. A confissão veio como um raio, iluminando desejos reprimidos e forçando decisões imediatas. O preço? Uma vulnerabilidade exposta, sem volta. E você? Já revelou algo que mudou tudo? A ligação entre nós crescia rápido, como um sinal de internet que se fortalece após uma configuração precisa. Após aquela visita tensa, onde encostamos testas e admiti meus medos, as mensagens de Eduardo se tornaram diárias. Preciso de ajuda com o roteador no escritório, dizia ele. Mas eu sabia que era pretexto para mais conversas. Voltei no dia seguinte, e dessa vez não houve fingimento. Sentamos no sofá, e ele perguntou sobre minha rotina. Os chamados urgentes à noite, as subidas em postes escorregadios nas ladeiras de Alfama, o peso de ser o solucionador do bairro. Compartilhei histórias de clientes exigentes, como a senhora que culpava Mercúrio retrógrado pela conexão lenta, e ele riu, um riso que aliviava o ar pesado. Mas a conversa virou pessoal. Eduardo revelou mais sobre seu divórcio. Anos casado por conveniência, atendendo expectativas familiares durante festas tradicionais em Lisboa, onde todos esperavam casais certos. Eu fingia, João. Acordava todo dia com um vazio. Assenti, e pela primeira vez, falei abertamente. Eu também finjo. No bairro, homens como eu não admitem atrações assim. Uma palavra errada, e perco clientes, amigos. Ele se aproximou, e em um gesto, segurou minha mão. Um toque breve, mas elétrico, que selou uma aliança silenciosa. Saí dali com o coração leve, mas o conflito interno já fervia. Cada visita aprofundava o laço, mas aumentava o risco de exposição. Dias depois, ele me convidou para um jantar informal. Aceitei, levando uma garrafa de vinho simples da mercearia local. Chegamos direto ao ponto. Comemos pastéis de nata ainda quentes, e ele perguntou sobre Dona Maria. Contei da criação dura, das lições de ser homem forte, e como isso me forçava a calar sentimentos desde a adolescência. Ela te ama, mas o bairro pressiona, disse ele. Rebati. E sua família? Eles sabem? Ele negou. Ainda não. Mas contigo, quero tentar. O ar carregou-se de expectativa. Terminamos a noite com um abraço prolongado na porta, e saí sentindo que o laço se apertava, mas o medo de ruptura crescia. A relação evoluía em ritmo acelerado. Uma semana depois, após um dia exaustivo com 3 instalações em ruas íngremes, recebi uma mensagem. Vem dormir aqui? Estou sozinho. Hesitei, mas fui. Cheguei tarde, e ele me recebeu com café pronto. Falamos até madrugada. Sobre sonhos adiados, como eu queria viajar além de Lisboa. E ele planejava um negócio próprio após o divórcio. Dormi no sofá, acordando com ele ao lado, lendo um livro. Bom dia, disse. E o simples ato de compartilhar o amanhecer fortaleceu tudo. Mas o conflito surgia. Dona Maria ligou naquela manhã, perguntando onde eu estava. Menti sobre um chamado noturno, mas sua voz soou desconfiada. Cuidado, filho, as pessoas notam. O aprofundamento trazia conflitos diários. Eduardo começou a me chamar para eventos casuais.
como um passeio pelo miradouro ao entardecer. Lá, com a vista do Tejo, ele admitiu: estou me apaixonando, João. Meu peito apertou, alegria misturada a pânico. E se não der certo? O bairro? Ele interrompeu. Vamos devagar. Mas devagar não era opção. Na volta, um vizinho me viu saindo da rua dele e comentou na padaria: tá virando amigo fixo daquele novo morador? Ignorei. Mas o cerco apertava. Internamente, lutava. O laço me completava, mas ameaçava minha fachada. Uma noite, após uma discussão sobre futuro, ele propôs: fica o fim de semana inteiro. Aceitei, e passamos dias em conversas intensas, cozinhamos juntos, rimos de histórias passadas, e em um momento, nos beijamos pela primeira vez. Um beijo que confirmava tudo. Mas o conflito explodiu quando recebi uma ligação de um cliente antigo. Ouvi boatos, João. Cuidado com quem anda. Saí dali abalado, questionando se o aprofundamento valia o risco iminente. Eduardo notou: não desista agora. Mas a pressão subia, forçando-me a equilibrar o novo laço com a vida antiga. O relacionamento se solidificava em meio a tensões crescentes. Eduardo me apresentou a um amigo dele em um café discreto, como alguém especial. O amigo sorriu compreensivo, mas alertou: em Lisboa, tradições pesam, sejam discretos. Aquilo me irritou. Por que esconder? Discutimos na volta. Quero mais que discrição, disse eu. Ele concordou, mas hesitou. Minha família ainda não sabe. O conflito familiar dele se somava ao meu, criando uma rede de medos. Uma mensagem da ex-mulher dele chegou naquela noite. Precisamos falar. Ele ignorou, mas o ciúme me acertou. E se ela voltar? Perguntei. Não vai. É você agora. A profundidade da relação nos levava a limites. Planeamos uma viagem curta para Sintra, fugindo do bairro. Lá, longe das ladeiras de Alfama, compartilhamos segredos profundos, medos de rejeição, sonhos de vida aberta. Mas na volta, Dona Maria me esperava em casa. Onde esteve? Vizinhos comentam. Confrontada, admiti parcialmente. Conheci alguém. Ela pressionou. Quem? Desviei, mas o conflito familiar iniciava. Eduardo, por sua vez, enfrentava dúvidas internas. E se não aguentarmos a pressão? O laço se aprofundava, mas os conflitos se multiplicavam, preparando o terreno para uma crise inevitável. Ele traiu a confiança. Uma mensagem da ex-mulher expôs dúvidas ocultas, abalando o laço recém-formado e forçando um confronto doloroso. A traição veio disfarçada de saudade, revelando fragilidades e ameaçando tudo. O impacto? Uma crise que testava limites. E você? Já enfrentou uma dúvida que quase destruiu tudo? A crise explodiu de repente, como um sinal de internet que cai no meio de uma transmissão crucial. Após semanas de aprofundamento, com noites compartilhadas e planos sussurrados, uma mensagem no celular de Eduardo mudou tudo. Preciso te ver. Saudades, dizia a ex-mulher. Ele mostrou para mim, jurando ignorar. Mas o ciúme me consumiu. Por que ela ainda escreve? Perguntei, voz tremendo. Ele explicou. É o passado. Acabou. Mas o conflito se instalou. Dúvida sobre sua lealdade misturada ao meu medo de perda. No dia seguinte, a pressão externa aumentou. Dona Maria me chamou para uma conversa séria na cozinha. Filho, ouvi rumores no bairro. Você e esse homem. É verdade? Neguei veementemente, mas ela insistiu. Alfama é pequena. As pessoas falam nas festas de santo. Saí dali furioso ligando para Eduardo. Minha mãe desconfia. Isso tá saindo do controle. Ele sugeriu pausar. Talvez devamos dar um tempo. Aquilo me acertou como um soco. Pausa. Após tudo, discutimos por horas. Você quer fugir agora? Acusei. Não, mas o risco é alto. Rebateu. Saí batendo a porta, mergulhando em uma espiral de raiva e insegurança. A crise se agravava com eventos familiares. O aniversário do irmão de Eduardo se aproximava, e ele me convidou relutante. Vem como amigo. Aceitei, mas no local, olhares curiosos me seguiam. Uma tia dele perguntou. Quem é esse João? Eduardo gaguejou. Um conhecido. Senti traição. Conhecido? Após noites inteiras? Confrontamo-nos no carro depois. Você me escondeu.
Gritei. Ele admitiu medo. Minha família é conservadora. Não estou pronto. O conflito familiar dele se tornava meu, ampliando a crise. Voltei para casa sozinho, ignorando suas mensagens. Dias de silêncio seguiram. Trabalhei mecânico, subindo postes em ruas chuvosas, mas a mente girava em dúvidas. Era amor ou ilusão? Uma ligação da ex-mulher para Eduardo, que ele atendeu por engano na minha frente, piorou tudo. Ouvi fragmentos. Ainda penso em nós. Ele desligou rápido, mas o dano estava feito. Você mentiu, acusei. Ele negou. Foi só conversa. Mas a confiança rachou. Afastei-me por uma semana, cancelando visitas, respondendo seco às mensagens. O bairro notava. Clientes comentavam: você tá estranho, João. Internamente, a crise me consumia. Solidão versus risco. O pico veio em uma noite tempestuosa. Eduardo apareceu na minha porta. Não aguento mais isso. Entramos em discussão feroz. Sobre medos, famílias, o peso de Alfama. Quero ficar, mas o mundo pressiona, disse ele. Rebati. Então escolha. Ele hesitou, e saí para a rua, deixando-o sozinho. Mas horas depois, uma mensagem. Minha ex veio aqui, queria voltar. O ciúme explodiu. Traição real. Liguei furioso. Acabou. Ele jurou recusar, mas a crise atingia o fundo. Dúvida total. Isolamento crescente. Conflitos se multiplicavam. Dona Maria pressionava mais. Se for verdade, filho, pense bem. O bairro não perdoa. Ignorei, mas um cliente antigo cancelou o serviço citando boatos. Perda financeira somava-se à emocional. Eduardo, por sua vez, enfrentava o irmão. Ele me confrontou sobre nós. A crise familiar dele se espalhava, ameaçando empregos e laços. Tentamos nos ver secretamente, mas discussões viravam rotina. Não confio mais, admiti. Ele chorou. Deu uma chance. Mas o abismo crescia, forçando-nos a um limite onde tudo podia quebrar. A pressão culminava em decisões drásticas. Planeei confrontar Dona Maria completamente, mas hesitei. Eduardo sugeriu terapia discreta, mas recusei. Isso não resolve o mundo lá fora. Uma briga final explodiu. Sobre futuro, lealdade, riscos. Talvez não seja para nós, disse ele. Saí devastado, questionando tudo. A crise nos separava, mas no fundo, o conflito interno persistia. Desistir ou lutar? Ele escolheu lutar. Enfrentou a família com a verdade nua, desencadeando um confronto que selaria o destino da relação. A escolha veio como um ultimato, expondo lealdades e forçando resoluções. O clímax. Uma batalha por aceitação. E você, já lutou por algo que valia tudo? O confronto explodiu na festa de aniversário do irmão de Eduardo. Cheguei tenso, após dias de crise, e ele me puxou para um canto. Hoje conto tudo. Meu estômago revirou. Tem certeza? Ele assentiu, e durante o jantar, anunciou. João é mais que amigo. Estamos juntos. Silêncio caiu, seguido de reações. O irmão explodiu. Isso é loucura. Zrênia, a mãe chorou. O pai saiu da mesa. Eduardo defendeu. É minha vida. Aceitem ou não. Eu apoiei, mas o caos se instalou. Acusações de tradição quebrada. Referências a festas de santo, onde isso não cabe. Saímos dali abalados, mas unidos pela primeira vez em público. De volta à casa dele, discutimos o fallout. Perdi parte da família, disse ele. Rebati, mas ganhou honestidade. O conflito familiar se intensificava. Ligações iradas do irmão, mensagens da ex-mulher alimentando o fogo. Volte para o normal. Ignoramos, mas o bairro reagia. Clientes cancelavam, vizinhos evitavam. Uma briga com Dona Maria veio em seguida. Fui à casa dela. Mãe, é verdade. Amo Eduardo. Ela cruzou braços. Pense no que isso causa. Argumentei. Penso em ser feliz. Choramos, e ela cedeu parcialmente. Se te faz bem, tente. Alívio misturado à dor. A culminação nos forçava a escolhas. Eduardo enfrentou o irmão cara a cara dias depois. Aceite ou saia da minha vida, disse. O irmão rebateu com tradições de Lisboa, mas Eduardo manteve firme. Amor não segue regras. Eu assisti, tenso,
e o irmão saiu furioso, prometendo espalhar. O conflito se espalhava. No trabalho, meu chefe questionou boatos, ameaçando demissão. Foquem no serviço, respondi, mas o estresse crescia. Planeamos uma reunião com amigos comuns, mas um traiu. Contou a mais gente, amplificando rumores em Alfama. O pico veio em uma noite decisiva. Eduardo recebeu o ultimato familiar. Escolha nós ou ele. Ele me ligou. Vou escolher você. Fui até lá, e juntos, confrontamos a família via chamada. Respeitem nossa escolha. Gritos, lágrimas, mas Eduardo cortou. É definitivo. Saímos para caminhar pelo Tejo, selando com um beijo público. Risco alto, mas libertador. Internamente, lutei. E se perdermos tudo? Ele respondeu. Ganhamos nós mesmos. A culminação nos unia, mas perdas doíam. Amigos distantes, família dividida. Conflitos finais surgiram no bairro. Um vizinho confrontou. Isso afeta todos. Ignorei, focando em nós. Dona Maria ligou reconciliadora. Venham jantar. Aceitamos, e na mesa ela perguntou sobre Eduardo. Ele te faz feliz? Assenti, e ela abençoou. Então vá em frente. Vitória parcial. Mas o irmão de Eduardo persistia em oposição. Uma discussão final com ele. Pare de interferir. Ele cedeu relutante. Tentem. A batalha terminava, com cicatrizes, mas resolução. A culminação nos transformava, de escondidos a assumidos, enfrentando o mundo. Perdas havia, mas ganhos maiores. Liberdade, apoio mútuo. O conflito resolvia, preparando um novo começo. Ele encontrou paz. Aceitou a identidade plena, transformando perdas em lições que inspiravam outros. A aceitação veio como recompensa, fechando ciclos e abrindo horizontes. O desfecho? Esperança renovada. E você, já transformou dor em força? Hoje, vivemos em equilíbrio em Alfama, compartilhando rotinas simples, cafés matinais, passeios pelo miradouro, conversas sobre futuro. O amor nos ensinou resiliência, remover máscaras, enfrentar pressões sem romper. Dona Maria nos recebe em jantares, aceitando Eduardo como família. Vocês lutaram, merecem, diz ela. O irmão dele, após meses, reconcilia. Errei, sejam felizes. Amigos verdadeiros ficam, os falsos vão. O moral é claro. Autenticidade traz justiça, mesmo com custos. Aceitamos identidades, inspirando vizinhos em situações semelhantes. Em festas de santo, olhares mudam, de julgamento para respeito. Esperança guia, amor une, não divide. Crescemos, provando que conflitos levam a vitórias. E você, já encontrou força na verdade? Conte nos comentários. Curte, inscreve-te, ativa o sino e apoia. Tua força mantém histórias vivas.